Chegaram no Brasil e pegaram ouro, exploraram todas as terras, fizeram riqueza disso, né? Fizeram riqueza para a coroa portuguesa, de maneira muito limitada, como a gente sabe, porque depois também entra a Inglaterra nesse processo, mas me deixou muito assustada, né? Então, quando tu pergunta, o que é que você acha disso? Eu não concordo com essa exaltação, né? Como vocês falaram, a cultura material, ela vai exaltar uma história. Ela exalta uma história e ela cala outras histórias por trás, né? Eu sempre gosto de falar, apesar de ser meio agressivo, mas quando necessário tem que ser, a gente tem que fazer uma frase que não existe um pedaço de chão em Portugal que não tem sangue indígena e preto. Tem, assim, essa nação também é nossa, no sentido de, assim como o Brasil também é nação, tem sangue português lá, e tem o mito das três raças, que não são só três raças, tem toda uma ocupação asiática forte no Brasil, mas também a gente tem que falar que Portugal não é só europeu, né? Portugueses são isso aqui não seria o que é hoje se não fosse o que aconteceu na América Latina e aconteceu na África. Então tem que se falar. Toda vez que alguém falasse, volta pro seu país, qual? Aqui também é meu país. Estressada, eu cheguei até ela assim, você é brasileira? Eu adoro brasileiros, olhe, adoro as novelas brasileiras. E você vai começando a entender como o discurso colonial tá nessas palavras também. Eu adoro vocês. Como se a gente fosse bichinho de estimação, como se a gente fosse ali uma coisinha fofinha, vamos fazer festinha com essas pessoas, né? E ela começou a falar da novela brasileira, e eu, que bom e tudo, mas olha, você tem que ver que portugueses e brasileiros se dão muito bem, afinal, a colonização de portugueses não foi tão maligna como foi a dos ingleses. Ela falou isso pra mim. Esse argumento é muito comum. E ao mesmo tempo que depois que ela falou isso, ela chegou pra mim e fez, mas em algum momento ela chegou pra mim, eu tava com meu companheiro, ela chegou pra mim e fez, mas você sabe, né, que as mulheres brasileiras vêm pra cá pra roubar marido. Esse argumento é muito comum. Mas muito. como eles andam juntos, entendeu? Que não, a gente é amiguinho até certo ponto. A colonização brasileira fez isso, né? A gente é amiguinho até certo ponto. Mas até um certo ponto em que eu me vejo despojada dos meus direitos, eu me vejo uma pessoa sem poder, isso muda completamente. Então, quando você vê hoje, assim, muitos discursos de que, eu adoro o Brasil, adoro ir pro Brasil, adoro os brasileiros, a música brasileira, a cultura brasileira, sempre tem um pouco desse discurso, essa narrativa colonial. Porque até que ponto vai esse gostar, né? Até que ponto vai esse sentimento de similaridade, de, somos irmãos, até que ponto? Porque, no final, isso é a história do Portugal com o Brasil. Essa história colonial do Portugal com o Brasil é isso, é justamente trazer essa romantização das relações, mas que na verdade são relações totalmente violentas, em que hoje os brasileiros que estão aqui continuam. Uma coisa que eu percebi, teve uma sátira que eu vi uma vez, que foi: os brasileiros vêm para cá, são imigrantes, e a grande maioria é uma minoria que vem para cá para ser, sei lá, intelectual, trabalhar na vida acadêmica ou algo do tipo. A grande maioria é classe trabalhadora, né? E até que para essas pessoas elas estão mudando de vida. Mas até que ponto a gente está mudando de vida ou a gente está sendo as mesmas pessoas que a gente foi antigamente, né, para Portugal, quando a gente era uma colônia portuguesa, né? Toda obra de arte, todo monumento, ele tem um objetivo de ser. Né? Então, se existe por exemplo, a estátua dos heróis de ultramar, é um militar, né, claramente branco, apesar da estátua toda ser verde, bronze, não lembro muito da cor. Aí tem um menino no pé dele e o outro menino no ombro. O menino tá nu. Né? Se vocês olharem, o menino tá nu. O menino no ombro dele tá nu. O no pé não lembro. Então qual é a mensagem? Tipo, e as guerras coloniais, elas não são diante da Revolução dos Escravos. São depois. Então teve a derrubada do Salazar e isso não garantiu uma democracia no Estado português, mas não garantiu nas colônias. Eu acho que isso tem que ser falado, uma coisa que ninguém fala. Teve a Revolução dos Escravos aqui em 74 e depois ainda estava metendo bomba em Angola e Moçambique.
Isso só para então, uma obra como essa tem motivo de dizer, olha, nós somos heróis, nós descobrimos o mundo, e são meias verdades, porque o desenvolvimento tecnológico de navegação realmente os portugueses foram e descobriram rotas que hoje em dia, até hoje, são referenciadas mesmo 500 anos depois. Mas isso vem com um histórico de invasão, de estupro, de assassinatos, de roubos, e que tem que se falar com muita maturidade. Não é cobrar o português hoje, olha, você é responsável por isso, mas você é responsável sim por essa herança. O que você vai fazer com esse conhecimento? Assim como qualquer brasileiro branco tem que ser responsável pelo histórico de racismo, porque nós temos um benefício estrutural da coisa. Estávamos passando por aqui e vimos o projeto e achamos muito interessante porque, no fundo, a primeira reação foi de um estranhamento, foi ver uma estátua de uma pessoa com uma arma, com uma criança nas costas e a imagem de heróis do ultramar. E assim, pensar que é isso, né? Que isso representa a partir de uma perspectiva decolonial, pensar como qualificar essas pessoas como heróis e o que essas lutas de fato, a violência toda que foi causada nas colônias, né, nas antigas colônias, e o que isso representou. Qual é essa ideia de masculinidade que está sendo transmitida a partir dessa estátua, ao mesmo tempo em que quer mostrar uma ideia paternal com essa criança. E que criança é essa também que ele está carregando? Né? De onde veio essa criança? É um resgate isso? É um resgate, é daqui, é quando ele chegou aqui, eu não sei, mas de onde ela veio, em que sentido ela está ali? Ela perdeu alguém, enfim. Mas a questão principal é mais ou menos essa ideia de qual é a imagem dessa masculinidade, desse homem na sociedade. Então você pode educar as pessoas e falar assim, ó, tá aqui, heróis de ultramar. O que foram os heróis de ultramar? Quem são esses soldados? Não vai culpar os soldados que morreram lá, porque eles não foram porque eles quiseram. Né? O exército português mandou aí. Quando foi a Revolução de Angola foi em 74. E de Moçambique, se eu não me engano, foi em 80. Eu acho que sim. Goa não. Macau foi em 99. Já tinha todos os caras, olha. Tava tendo festa do Avante há muito tempo. E Macau tava lá, colonizada. Sabe? E o Brasil só teve a independência porque quem é que tava lá? Coroa portuguesa tava lá. Virou coroa brasileira, o maior absurdo do mundo. O único país colonizado que teve o imperador português. Querendo romantizar a linguagem brasileira, essa é a mistura das raças, a mistura dos povos, mas querendo levar um pouco na brincadeira, não levando a sério de verdade, sabe? E nesse sentido eu fico pensando assim, né? A língua, ela é muito mutável, né? E o monumento, nesse sentido, ele não é, né? Ele tá ali, ele é um concreto, que para você tirar, você ressignificar aquele concreto é quase impossível. Você pode mudar a placa, aí tudo bem, você ressignifica. Mas aquela imagem, ela não muda. Aquela imagem de soberania, de poder, de força, e que tem a ver até com um certo masculinidade também, né? Aquela coisa, sempre são os homens, né? Os patronos, são os heróis, sempre são aquilo tudo. Isso não tem como mudar, né? Então, como mudar esse imaginário de uma imagem que está ali?